Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Leonardo Souza. Esse é o canal Movimento Hermenêutica Cristã. Primeiramente, eu gostaria de saudar aos irmãos que estão me assistindo, aos irmãos que até agora no Brasil estão me assistindo e que, se Deus permitir, no mundo inteiro estarão me assistindo. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é uma palavra poderosa, eficaz e ajudadora e certeira, em quem não há dolo, em quem não há erro. É palavra de saúde, é palavra de esperança, de edificação, de exortação. A palavra do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo o que existe, diz através do profeta Malaquias, em seus dias, como uma advertência, como um castigo ao povo de Israel, aos sacerdotes, durante o período em que Israel foi desolada, foi destruída pelos babilônios, e a palavra do Senhor veio ao profeta Malaquias, a pessoa de Malaquias, que não era diferente de mim, não era diferente de você. E afinal de contas, o que Deus falou para o profeta Malaquias? Quais foram as sentenças lançadas por Deus ao povo, a rebeldia do povo? Que rebeldia é essa? Quais foram as ilicitudes? Quais foram os desencaminhos, as perdições, as maldades que o povo de Israel cometeu, principalmente os seus profetas? Eu peço que você abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 1, no versículo, eu vou começar a ler a partir do versículo 6. Então, se você já abriu, me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor ao profeta Malaquias: O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, pastores, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto, que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais,
quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que asneira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Meus queridos irmãos, este texto que eu acabei de ler do profeta Malaquias, ele suscita em nós algumas perguntas. O que Deus está falando para o seu povo? Quais são as questões ali apresentadas? Em primeiro lugar, vale a pena lembrar que o animal sem defeito era sinônimo de ofertar aquilo que era mais precioso diante do altar. Era oferecer o melhor de Deus no culto. O que estava acontecendo é que tamanha foi o desvio de Israel que o culto começou a ser feito de qualquer maneira. Se fosse só aí, tudo bem. Menos mal, pior ainda, é que eles estavam deixando de dar a Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, o que há de melhor. Ou seja, as ofertas já não brotavam mais do coração. Havia um negócio instalado no templo, e negócio tal que se estendeu até os dias de Jesus, onde nós temos uma apresentação bizonha e bizarra e grotesca e diabólica, demoníaca, que era a simples comercialização do culto. Com qualquer coincidência com os dias de hoje, não é mera coincidência. O que estava acontecendo já nos dias do profeta Malaquias é que os sacerdotes estavam idolatrando ao dinheiro, idolatrando ao poder. Dinheiro? Não. Dinheiro em forma de poder. Por quê? Porque a moeda corrente ainda não existia, porque dinheiro é o que menos se dava naquele tempo. Mas ali você já percebe um espírito enganador, um espírito do diabo, que troca a cruz, troca o evangelho, mesmo antes de Jesus ter nascido, já estava trocando o evangelho, o espírito da naturalidade do casamento entre Deus e a sua criação. Já havia ali um espírito da formalidade, um espírito do negócio, ao qual um endurecimento do coração já estava presente, e a boca falava de um coração duro. Os seus lábios lançavam profecias, os seus lábios bendiziam ao Senhor, mas o coração estava longe. Por quê? Porque animais com defeito, isso era muito importante naqueles dias dentro da simbologia, eram oferecidos. O culto estava sendo feito de qualquer maneira. O culto estava já no modo automático. E aí, o que estava acontecendo ali estava desagradando a Deus. E aí, Deus, que não se deixa escarnecer, que é Senhor de todos os povos, disse: escuta, vocês não sabem que em todos os cantos da terra há sacrifícios, há incensos feitos feitos pelos quais eu adoro, eu amo, e são povos que nada tem a ver com Israel, mas foi eu quem os criei. E aí o Senhor diz: não aceitarei da vossa mão a vossa oferta.
E aí Deus diz o seguinte: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. Recado de Deus esse que serve para dizer o seguinte: olha, eu não sou o Deus somente dos evangélicos, eu não sou o Deus somente dos judeus, eu não sou o Deus apenas de um grupo, portanto não sou Deus de facções, sou eu Deus que visita o coração sincero, ainda que na ignorância, ainda que mediante seus esforços, ainda que andando em engano, eu, o Senhor, visito a sinceridade do coração humano. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Diz o versículo 9, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido irmão, minha querida irmã, em um determinado momento em que nós podemos ler ali o livro do profeta Malaquias no capítulo 1, você percebe que num determinado momento Deus diz: olha, quem me dera quem fechasse as portas desse templo, porque veja, Deus não aceita que haja barganha no meio do seu povo. Deus não aceita a presença de ídolos estranhos, cujo qual o principal deles é o dinheiro, ainda que naqueles dias dinheiro era o que menos se dava, porque não existia moeda em circulação, moeda corrente. No entanto, o que estava havendo ali era simplesmente um povo que estava com o coração duro, era um povo soberbo, um povo que achava que podia fazer o que quiser, ou seja, um povo que estava negociando, estava fazendo de qualquer maneira, estava formalizando o culto a Deus, sendo que o culto de Deus se baseia na naturalidade e num coração sincero, ainda que na ignorância, porque senão vocês vejam, muitos povos da terra de diferentes religiões estavam acendendo incenso, e Deus diz: olha, o meu nome, porque é grande o meu nome, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível. Meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção no que está sendo dito aqui. No coração dos sacerdotes, eles estavam achando tudo aquilo uma verdadeira imundícia, uma verdadeira perda de tempo. Por quê? Porque a pregação do evangelho, ela não traz ênfase no dinheiro, ela não tem comunhão com um Deus perverso mamão. Não, ela não tem nada a ver com a idolatria e com a depravação dos homens, não. Simplesmente trata-se de paz, simplesmente a pregação do evangelho traz a reconciliação, simplesmente a pregação do evangelho, ela é inclusiva, simplesmente a pregação do evangelho, ela não é faccionista. Obviamente a pregação do evangelho, ela é parecida com Deus, simplesmente o evangelho não é uniformizado, o evangelho é multiformizado dentro da naturalidade do ser. Portanto, se não é formalizado, não existe cargo, não. Por quê? Do que adianta haver o cargo sem haver a naturalidade do ser, sem haver um encontro humano cheio de misericórdia? Porque é isso que estava acontecendo lá. Eles estavam negociando. Era um povo de coração duro que havia se esquecido do culto perfeito diante de Deus, do culto que brotava do coração. E mais para frente nós vamos perceber isso quando Deus fala que o povo estava roubando
culpando a Deus nos dízimos e nas ofertas, coisa, claro, que se tratava do Velho Testamento, dedicado a Israel. Mas, Léo, o que nós podemos aprender com isso? Qual é o aplicativo circunstancial que nós temos para os dias de hoje? Meu querido irmão, minha querida irmã, toda vez que o sacerdote, o pastor, o padre, ele resolve trocar a cruz, o evangelho pelo poder político, toda vez que ele resolve trocar a sinceridade, a simplesmente multiformidade das expressões de Deus em volta do globo da terra, simplesmente quando ele cria barreiras de separação entre os irmãos, entre as pessoas, entre a humanidade, quem quer que seja, eles estão em estado de luta, de rebeldia. E aí, o que Deus diz? O que Deus diz no capítulo 2? Veja bem o que Deus diz. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, abraçar o meu evangelho, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha aí, já tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Ou seja, todos aqueles que os sacerdotes perversos, sacerdotes de coração duro, profetas de Baal, todas as vezes que esses abençoarem alguém, o Senhor reprova. Toda vez que estes profetas de Baal indicarem alguém, o Senhor reprova. Porque, biblicamente falando, não há comunhão entre alguém que seja de coração agradável diante de Deus e o sistema religioso. Toda vez que alguém resolve se misturar com a religião cristã, com a religião judaica que esteja corrompida, o que acontece? Acontece que Deus reprova, acontece que Deus amaldiçoa, e eles passam a ungir, a impor as mãos e dizer: olha, tu és escolhido de Deus. Acaso Deus os tem escolhido para eles dizerem que alguém é escolhido de Deus? Não, não, quem me dera fechasse as portas desse templo, porque o meu nome é adorado em todas as regiões da terra. Louvado seja o nome do Senhor, que é um Deus universal, não da Universal, é universal, mas não universalista. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que os profetas esquecem a cruz, todas as vezes que os pastores deixam de ter misericórdia, todas as vezes que a igreja resolve abraçar os ídolos, abraçar o dinheiro, abraçar o poder, abraçar o merchandise, todas as vezes que isso acontece, Deus amaldiçoa. Ora, aprendemos aqui, através do livro do profeta Malaquias, que enquanto eles diziam que estava fazendo culto a Deus, no seu coração eles estavam dizendo: olha, isso aqui é inútil, como o Senhor diz. Estavam fazendo de qualquer maneira, levando simbolicamente o seu cordeiro com defeito, levando os seus animais para serem imolados com defeito. Não estavam dando prioridade ao evangelho, não estavam dando primazia ao amor, ao evangelho da cruz já presente no Velho Testamento. Não, eles estavam fazendo absolutamente tudo errado. Então, qual que é o recado que eu tenho para você? Estou fazendo esse vídeo em forma de pregação, numa metodologia de pregação. Veja bem, isto é um sermão. As coisas têm que ser colocadas dessa forma, porque nós estamos vendo nos dias de hoje isto acontecer. Presta atenção, o que você deve fazer para você não ser confundido,
com esses falsos profetas. O que acontece? Deus dá um exemplo de quem é o extremo oposto disso. No capítulo 2, o versículo 4 está escrito: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Veja bem, qual é a aliança que Deus tem com aqueles que ele aprova? Olha, minha aliança com ele, com Levi, foi de vida e de paz. Vida e paz, não olho por olho, dente por dente, vida e paz, diz o Senhor. Não armamento, não para armar nenhum cidadão, não, é Deus de paz. Minha aliança com Levi foi de vida e paz, ambas lhe dei eu, para que me temesse, quem anda em paz, anda com Deus. Se eu ando com Deus, já tenho tudo. Aí ele diz, para que me temesse, com efeito, ele me temeu e tremeu, por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz. De novo, a repetição da palavra paz, em retidão da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Meu amado irmão, minha amada irmã, veja bem, nós percebemos aqui que quando Deus cita Levi, ele está dizendo o seguinte: olha, Levi era um homem de paz, era um homem do amor, era um homem da naturalidade, era um homem que não colocava julgo pesado sobre os ombros alheios, era um homem que andava em retidão, era um homem que procurava não fazer para o outro aquilo que não quer que faça com ele. Era um homem, portanto, da paz, um homem da promoção da paz. Em contrapartida, em contraste, nós vemos os sacerdotes, os falsos sacerdotes, sendo pessoas do ódio, pessoas do coração duro, pessoas do negócio, pessoas cujo coração o culto não brotava diante de Deus. Eram pessoas que estavam nem aí para o evangelho porque não dava dinheiro. Eram pessoas que estavam deixando para lá a presença de Deus e trocando-a por um culto vazio, simplesmente pelo poder. E a mensagem de Deus para você é essa. Deus disse: quem me dera fechar as portas desse templo, houvesse alguém que fechasse as portas desse templo. E que Deus é um Deus universal, Deus é um Deus de todos os povos da terra. Não é universalista, é universal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Um grande beijo, deixa um like, se inscreva, compartilhe e tchau.